profundidade na palavra de Deus, olha ao engano. E muitos estão sendo arrebanhados por falsas ideologias. Jesus disse de sinais que iriam evidenciar a sua segunda vinda, o fim de todos os tempos. E entre as muitas coisas que ele falou, ele disse a respeito: cuidado. Cuidado, porque entre vocês surgirão muitos falsos cristos, falsos profetas. Jesus disse isso. Sabe como estamos hoje? Eu vou falar de maneira geral, despreocupados. E aí eles vêm devidamente preparados, alimentados, treinados para enganar os corações. E muitos são enganados. Por que razão? Porque não estudam a palavra de Deus. Olha aqui, por que precisamos estudar a profecia? Lê para mim. O estudo das profecias promove. Por que Paulo disse lá em Romanos 13:11? Já é hora de despertarmos do sono, porque a mensagem é urgente. O momento é agora. Não dá para esperar, não dá para aguardar. Nós precisamos exercer o nosso papel neste mundo tenebroso. Cristo nos incumbiu desta missão de pregar o Evangelho. A quem? A toda criatura. O Senhor Jesus, nas suas últimas palavras, antes de sua assunção aos céus, lá em Mateus 28, ele fala que devemos fazer discípulos de todas as nações. Discípulo é aquele que segue o mestre, aquele que aprende, aquele que estuda, aquele que aplica, e nós precisamos fazer isso. Uma igreja evangelizadora. Por isso nós estudamos o fim dos tempos, para mostrar que o tempo ou a vinda do Senhor se aproxima. Mais o estudo das profecias tende... Pode melhorar. O estudo das profecias tende a... Porque eu vou me aproximar ainda mais de Deus. Eu vou me distanciar do pecado e viver mais próximo ao Senhor, cumprindo a sua vontade, executando o que Ele quer que eu faça. Por isso é necessário estudar as profecias bíblicas. Em último lugar, a profecia oferece o quê? Então a profecia oferece esperança segura, diferente do que o homem promove ou anuncia. Em uma era sem esperança. A partir daí, eu preciso também dividir, tá? A palavra de Deus me fala de 3 grupos distintos de pessoas, tá? 3 classes de pessoas. Então você vai ver ali, ó, 1 Coríntios capítulo 10, verso 32. Paulo está dizendo: não vos torneis causa de tropeço nem para os judeus, nem tampouco para 3 classes de pessoas que surgem ao longo de toda a profecia e da história. Quando eu olho para isso, eu compreendo e faço distinção do que é para o povo hebreu, do que são ou o que é para os gentios e do que é para a igreja do Senhor, tá? Então entenda isso, compreenda isso. 3 grupos de pessoas ao longo de toda a história, tá? De toda a era, na palavra de Deus. Está ali, judeus, quem mais? Gentios e quem nós somos nessa equação aqui? Igreja. Mas nós não somos o Israel de Deus, não? Né? Com certeza, irmão. Não, nós não somos. Israel é Israel, igreja é igreja. Tanto que o tema que eu vou abordar a partir de agora, que trata do arrebatamento, você não vai encontrar o arrebatamento no Antigo Testamento. Não vai.
você vai encontrar a respeito do período tribulacional e também o grande dia do Senhor, referência mais encontrada. Fala-se da vinda do reino de Cristo sobre a terra, mas o arrebatamento não está inserido no Antigo Testamento. E alguém pode dizer para mim por quê? Por que razão? É só você lembrar aqui, do gráfico anterior. Por quê? Para a igreja, não é para Israel. É para nós, é para a igreja do Senhor. Então, por isso, nós não encontramos referência alguma sobre o arrebatamento no Antigo Testamento. Porque Israel é Israel, igreja é igreja. Gentios se trata de todos aqueles que ainda não confessaram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Por isso, 3 classes. Eu preciso entender que na escatologia bíblica eu encontro referências ou atribuições a 3 grupos de pessoas: judeus, gentios e a igreja do Senhor. Tá? Quando a gente avalia isso, aí você pode considerar o gráfico que eu vou apresentar para vocês aqui. Quer ver só? Que são os eventos futuros. Eu só estou pincelando e a gente vai entrar. Nós temos aí alguns dias, vamos com tranquilidade, sem correria, naquilo que Deus der para nós de tempo. Irmão, até que horas eu tenho? Qual minuto ali? 9 horas, tá. Então não vou passar disso. Eventos futuros, um gráfico, você vai entender melhor. Fique à vontade, se você quiser tirar foto, fique à vontade, tá? Vamos lá. Aqui, quiser apagar essas lâmpadas aqui, pode apagar, viu? Fique à vontade, não me atrapalha não, isso. Então nós temos aqui, claro que uma simbologia, um desenho, tá? A igreja do Senhor, ok? O que nós aguardamos? O arrebatamento. Invisível ou visível? E agora? É? Visível ou invisível? Calma aí, calma, a gente vai chegar lá. Vamos lá então. O arrebatamento da igreja, quando vai acontecer? Alguém já olhou no YouTube? Procurou uma data lá? Não achou não? Tem gente que está procurando até hoje. Vai lá e vem uma notícia lá. O anticristo surgiu. Aí começa a fazer investigação e procurar data. Aí não sei o que mais lá. Peraí. O arrebatamento da igreja é iminente. Não requer prévia nenhuma, sinais prévios nenhum, é iminente. E você vai lembrar disso hoje. Arrebatamento, vamos lá. Cristo vem aonde? Nas nuvens. Ele vem fazer o que nas nuvens? Buscar a igreja do Senhor. A igreja é arrebatada, foi levada embora. O que acontece sobre o mundo? Período tribulacional dividido em 2 partes. 3 anos e meio, 3 anos e meio, denominado. O primeiro período, tribulação. Segundo, grande tribulação. Por que razão? É um período de 7 anos em que Deus trata com severidade toda a humanidade. São juízos de Deus sobre toda a terra. Os elementos de sobre a terra, toda a terra, ela é envolvida nos juízos de Deus. Por isso, um período de 2 tempos, 3 anos e meio, 3 anos e meio. 3 anos e meio iniciais, tribulação. Por que razão diferente do segundo período? Porque na grande tribulação se intensificam os juízos de Deus. Então 7 anos, que significa plenitude de Deus, totalidade de Deus, perfeição de Deus. 7 anos é o tempo suficiente que Deus vai tratar a humanidade com os seus juízos, por conta de todo o pecado, pela ira que foi acumulada ao longo de todas as eras até aquele dia. Então Deus vai tratar. Mas a igreja do Senhor, ela vai estar aqui na tribulação. É isso? Não vai não? Mas eu tenho ouvido tanta gente falando que nós vamos passar na tribulação. Olha, não tem, irmão.
Pois bem, eu tenho ouvido e eu estou falando assim, irmão, eu já falei assim, se você quiser passar, você passa. Mas eu sei que eu não vou passar, porque nós vamos subir com o Senhor. E nós estaremos no céu, sabe para quê? Olha aqui, eventos futuros no céu, tribunal de Cristo. Enquanto o mundo passa pelo período tribulacional, a igreja passa pelo tribunal de Cristo. Encerrado o tribunal de Cristo, Jesus ele vem sobre a terra, diferentemente no arrebatamento, que ele vem nos ares. A segunda vinda de Jesus, ele vem até a terra, vem com a sua igreja, estabelecer a partir dali o reino milenar, 1000 anos literais sobre a terra, onde ele vai governar todo mundo a partir de Jerusalém. Claro que eu estou aqui acelerado, falando de maneira rápida, e vocês podem até nem entender nada do que eu estou falando. Mas fique tranquilo, porque a gente vai passar por etapas. Não dá para a gente se aprofundar em tudo, mas vocês vão ter ciência do que vai acontecer nessa doutrina dos últimos tempos. Ok? Então, só para já você a gente entender aqui, num gráfico fácil, está ali, os eventos futuros, o arrebatamento para nós. Nós quem? Igreja do Senhor. Nós subimos aos céus com Cristo. Nos céus a igreja passa pelo tribunal de Cristo. Não é para condenação, é para galardão, a avaliação das nossas obras. Tem gente com medo do tribunal de Cristo. Amanhã a gente vai estudar sobre isso. Mas não é para a perdição, não é. Tira isso do teu coração. Se há, tira do teu coração. Agora, em contrapartida, o mundo passará por 7 anos de tribulação. Aí sim, preocupante. Porque se você não tiver Cristo no seu coração, meu querido, você não subirá aos céus com Jesus. Não adianta ser o melhor homem do mundo, a melhor mulher do mundo, a melhor pessoa do mundo. Se não tem Jesus no coração, não subirá aos céus. Ponto. Meio termo não vai dar direito de subir aos céus. Ou você é um cristão ou você não é. Ou você aceitou Jesus ou você não aceitou. Se você tem dúvida, você vai aprender que para esse tempo vindouro você precisa ter certeza. Então a igreja nos céus, tribunal de Cristo, se prepara a noiva e vai descer com Cristo. Vai descer quando? Final da tribulação. Final da tribulação, a segunda vinda de Jesus, final da tribulação. Por que no final da tribulação? Porque o mundo passa por esse processo. Israel, olha só, diferente da igreja, enfrentará o período tribulacional. Gentios não convertidos passarão pelo período tribulacional. Jesus ele vem. A segunda vinda do Senhor sobre a terra vem. Qual é o maior objetivo? Resgatar Israel de uma armadilha promovida pelo anticristo, a besta do Apocalipse, para destruir o povo de Deus. Jesus ele vem para resgatar Israel. Ponto. Por isso a separação. Israel, gentios e igreja do Senhor, ok? Então com isso a gente pode seguir um pouquinho mais para frente. Lê para mim. Você crê nisso? Você crê nisso? De verdade? Como é que tem sido os teus dias por aí, hein? Será que a gente tem vivido assim? O Senhor vem. O Senhor vem. Parece que muitas pessoas lá fora se esqueceram disso. Eu me recordo de que muitas vezes, claro que hoje a legislação ambiental mudou e eu não tiro a razão porque não é o fato da mensagem, mas de outras coisas estarem acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu me lembro de que em algumas rodovias eu passava em viagem, eu olhava para um alto, assim, no alto, umas pedras muito grandes.
e alguém sempre ia lá e escrevia: Jesus está voltando. Vocês já viram isso alguma vez em algum lugar? Jesus voltará. Nós cantamos um hino ainda há pouco aqui que fala sobre isso. Mas a grande pergunta que eu quero lançar para você é: como é que está teu coração em relação a isso? Você está aguardando com grande expectativa? Como é que está a tua vida espiritual diante desta mensagem tremendamente poderosa, que faz vibrar o coração daquele que ama o Senhor, daquele que entende das promessas gloriosas, do novo céu, de uma nova terra, do encontro com Jesus nos ares? O nosso coração deve estar tremendo de um entusiasmo contagiante, aonde a gente vai por aí, na oportunidade que nos é dado. Nós falamos: Jesus está voltando, Jesus vai voltar, e eu quero encontrar com Ele. Não pode haver frieza espiritual nesta linha de pensamento, porque eu sou a noiva do Cordeiro, nós somos a noiva do Cordeiro, e toda noiva que se preste, eu posso dizer assim, ela aguarda com grande expectativa o seu casamento. As irmãs que estão aqui, se passaram pelo casamento na igreja, no templo de uma igreja, pode corresponder ao que eu estou pensando ou falando, porque o casamento é uma data marcante, de grande expectativa, tanto para ela quanto para ele. Nós vivemos os dias que antecedem contando o tempo, pelo menos assim foi com a Adriana e comigo. Estamos acelerados porque queríamos que acontecesse logo. Então essa expectativa para o nosso casamento terreno aqui só tipifica o entusiasmo e a alegria que nós devemos ter com as bodas do Cordeiro, que vai nos proporcionar um encontro com o Senhor para todo sempre. Então eu preciso vibrar com isso, eu preciso me alegrar com isso. Eu preciso entender que tudo isso aqui que nós estamos vivendo, todo esse processo que nós estamos encarando, isso é passageiro. Porque aquilo que o Senhor prometeu para nós vai se cumprir no tempo dEle, segundo a vontade dEle. Mas o que eu posso dizer, o Senhor vem. E quando nós pensamos isso, ou vivemos isso, tudo que envolve as coisas espirituais nos fazem percorrer esse tempo diferentemente. Nós não vamos ficar decaídos, abatidos, entristecidos. Podemos e passamos por lutas, mas a promessa do Senhor é de que esse tempo que nós estamos passando aqui se findará um dia, e todo o pecado, toda a iniquidade, isso ficará por terra aqui, nada vai nos acompanhar para estarmos para sempre com o Senhor. Então o Senhor vem. E vem para quem? Responde aí. Vem para quem? Vem para mim. Eu não posso responder por você. Ele vem para mim, eu tenho que ter certeza disso. Jesus vai voltar para mim. Eu quero que Ele volte para a minha família também, mas eu não posso pegar nas mãos dos meus filhos e nem da minha esposa e dizer: Jesus vai voltar e nós vamos subir de mãos dadas ao céu. Isso não vai acontecer. Por isso eu tenho que ter essa certeza no meu coração. Jesus, Ele vem para mim. A sua promessa é para mim. Quando nós falamos de maneira coletiva, sem dúvida alguma, claro, podemos afirmar, mas a decisão sempre será individual. Então vamos lá, o Senhor vem. Acompanhe aí para mim. Como Ele virá? Lê para mim. Ele virá. Duas situações. Quais são elas? Eu disse agorinha. Primeiro e depois. A segunda vinda até a terra. Então o Senhor, Ele vem em duas situações. Primeiro, o arrebatamento, que é uma direção exclusiva para a igreja do Senhor. Então eu e você. A segunda vinda,
todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Vai ter que confessar. Mas o que nós esperamos é esse aqui, ó, o arrebatamento. Acompanha comigo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 16. Vermelho é com vocês. Vão lá? Porque o Senhor mesmo... Agora analisa comigo o que Paulo continua dizendo. Eu gosto muito da sua expressão. Ele fala assim, ó, depois nós. A sua esperança era para ele enquanto com vida ele estivesse. Não é para gerações futuras. Mas ele disse, depois nós, os vivos, os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com quem? E assim estaremos para sempre com o Senhor. Vocês, portanto... Então Paulo está dizendo à igreja em Tessalônica, a doutrina do arrebatamento ela é real. Ainda que alguns estão dizendo assim, não é real, isso não vai acontecer, nós estamos aguardando a segunda vinda de Jesus sobre a terra, venha o seu reino. Mas aí eu falo para vocês, se o arrebatamento não é real, quando nós olhamos para Romanos 8, verso 1, é um exemplo. Quem sabe de qual fala para mim? Romanos 8, 1. Quem não sabe? Continua. Nenhuma condenação há. Nenhuma é nem uma. Se não houver o arrebatamento, haverá tribulação. E aí eu nunca vi tanta gente querendo passar pela tribulação. Não dá para entender. Nós somos o que do Cordeiro? Eu falei agora e vou repetir. Nós somos o que do Cordeiro? A noiva. Qual é o noivo que ama sua noiva? Que vai querer que ela pereça, sofra, seja castigada, atribulada, angustiada, para depois do casamento. Irmãs de plantão. Se no noivado de vocês isso acontecesse, vocês iam casar? Eu creio que não, isso não ia acontecer não, né? Deixa o noivo ir embora sozinho. Mas o Senhor nos amou primeiro. E de uma maneira tão graciosa, porque mesmo sendo nós pecadores, o Senhor viu que por nossos méritos jamais alcançaríamos salvação. Mas o Senhor nos amou de tal maneira, de uma maneira imensurável, que deu-nos um presente para que pela fé nós crescêssemos no seu Filho como Salvador. E quando nós cremos em Jesus, nós temos a garantia da salvação eterna. A noiva, ela está sendo preparada, ela não está sendo judiada, ela não vai ser atribulada, mas ela está sendo purificada. A tribulação não é para a igreja do Senhor, é para os ímpios, é para Israel. A igreja do Senhor aguarda esse momento. Por isso Paulo disse aqui, portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Vamos lá. O arrebatamento em relação à tribulação aparece em várias posições, que o momento em que o momento ocorrerá este grande sequestro. Como assim? Vou lá, 3 delas. Primeiro, muitos pregam por aí, arrebatamento parcial. O que é o arrebatamento parcial? A definição está aqui, para vocês memorizarem ou aprenderem, fica melhor. Esta posição ensina que o arrebatamento ocorre quando? Antes da
tribulação. Mas lê para mim aqui, ó. Mas que... E agora, hein? E aí vai alguém pensar, será que eu sou um crente espiritual ou carnal? Né? A gente pensa assim, misericórdia, avalia comigo, como é que vai ficar a cabeça? O que eu sou? Não, então eu já não, tem que viver assim, dessa maneira. Parcial, é isso aqui no gráfico, ó. Deixa eu colocar aqui em amarelo. Os outros crentes, olha isso, os outros crentes permaneceriam na terra, lê para mim aqui, para serem, através das... Tem alguém que está querendo experimentar isso aqui? Eu acho que não, né? Então no gráfico é isso aqui, ó. Olha lá, o arrebatamento parcial, história da igreja, ou era da igreja, começou em Pentecostes, o encerramento se dá aqui com o arrebatamento, até aí tudo bem, mas no ponto de vista deles, parcial, vai acontecer em outras ocasiões no período tribulacional. Olha isso? E aí você pensa assim, puxa vida, então eu estou aonde nesse negócio? Parcial. É uma tese, é uma ideia divulgada e muitos creem nisso. Não vou falar de nome de denominações ou religiões que promovem isso. Não é o caso. Mas não é assim que nós entendemos pela palavra de Deus. O arrebatamento parcial é só para você ver o que muitos estão dizendo por aí. Mas não tem a ver com aquilo que a palavra de Deus nos revela. Não vai acontecer desse jeito. Segundo lugar, quer ver outro pensamento ali? Arrebatamento pré-ira. Que é isso? Esta posição se desenvolveu na década de 70, ensina que todos os crentes serão levados no arrebatamento. Lê para mim aqui. Depois de decorridos aproximadamente 3/4 da... Então a gente não vai passar toda a tribulação, mas metade dela e um pouquinho mais a gente vai passar. Tá bom, assim melhorou? Acho que não, né? O que vocês acham aí? É assim, ó. Acrescenta ainda que a segunda vinda de Cristo terá início antes do julgamento das 7 taças, que é a última série de juízos de Deus sobre toda a humanidade. Apocalipse 16. No gráfico, só para você entender, no mesmo pensamento, era da igreja, se encerra, para nós no arrebatamento, para eles o arrebatamento acontece aqui, no período tribulacional, ou na metade da tribulação, tá? Então para eles esse é o pensamento. Agora vamos aqui, terceiro, aí você vai dizer amém, porque é assim que eu creio, tá? O arrebatamento pré-tribulacionista. O que é isso? Vamos lá. Esta posição ensina que todos os cristãos serão levados no arrebatamento. Lê para mim o resto. Antes. O arrebatamento pode acontecer quando? Sem que haja um aviso, uma vez que não será precedido por... No gráfico você vê aqui, ó, era da igreja, período esse que nós estamos vivendo, se encerra antes da tribulação com o arrebatamento da igreja, quando a igreja é removida de sobre a terra para levar ou ser levada com Cristo, para os ares, para os céus. Aí depois aí vem as outras informações. Como ele virá? A palavra do Senhor novamente, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 a 18. Vermelho é com vocês, vamos lá? Porque o Senhor mesmo... Então há um cronograma deste evento. Nós lemos, e muitas vezes nós lemos sem perceber que há um cronograma de eventos
que promovem esse arrebatamento. A igreja do Senhor, vamos falar da igreja cristã, evangélica, casa de oração, a igreja Assembleia de Deus, a igreja batista, nós somos defensores biblicamente do arrebatamento pré-tribulacional, antes da tribulação. Existem outras linhas de pensamento. A mais perigosa é aquela que afirma que não haverá arrebatamento nenhum e que Jesus vem para reinar sobre a terra. Nessa linha de pensamento, a igreja passará pelo período tribulacional. Disse, não apontei nenhum texto ainda, vocês vão ver isso amanhã, que nós não passaremos pelo período tribulacional. É perigoso por que razão? Porque a segunda vinda de Jesus sobre a terra, ela tem avisos ou sinais prévios. Um deles é a tribulação, 7 anos. E isso está presente também no livro de Daniel, tá? Profeticamente no livro de Daniel. Quando nós olhamos para trás e olhamos para frente, no sentido do Apocalipse, nós entendemos que a segunda vinda de Jesus vai se dar antes do milênio e depois do período tribulacional. Se a igreja do Senhor não vive a expectativa do arrebatamento, muitos vão julgar assim: não há necessidade de vigilância alguma, porque tudo é necessário acontecer para que Jesus venha sobre a terra. Perigo. Em contrapartida, o arrebatamento aponta para mim um cronograma, que você vai ver agora, tá? Me dizendo que é necessário o que? Estar preparado, porque eu não sei quando vai acontecer. Pode ser hoje, e não requer sinais previamente anunciados na palavra do Senhor. Então Paulo, ele diz a respeito disso, olha aqui, o que é o arrebatamento? O arrebatamento da igreja é o que? Lê para mim, é o evento para abrir caminho para o seu justo julgamento seja derramado sobre a terra durante o período da tribulação. O que é o arrebatamento? O arrebatamento é o evento que encerra o quê? Possibilitando que Deus faça o quê? Termine seu plano de redenção nacional para durante o período da tribulação. Então isso é arrebatamento, tá? Quando você olha para o texto que nós acabamos de ler, tá? 1 Tessalonicenses capítulo 4, 17, o que Paulo está dizendo aqui, ó? A frase seremos arrebatados traduz a palavra grega harpazo, que significa, lê para mim, os tradutores da Bíblia para a língua latina usaram a palavra rapere, raiz do termo raptar e do termo arrebatar. Então são palavras que apontam para nós que este evento, ele é diferenciado. Porque arrebatar, o que significa? Isso traz um certo entusiasmo ao nosso coração, porque nós aguardamos e precisamos aguardar.
Então, quando eu olho para o significado deste termo, arrebatar, eu estou entendendo que o Senhor Jesus virá com grande força, com grande poder, para nos remover de sobre toda a terra. Cristãos de todo o planeta serão removidos de sobre a terra. Por isso, está aqui, o que é o arrebatamento? Lê para mim. O arrebatamento da igreja é o arrebatamento é o arrebatamento é isso. E como que ele virá? O Senhor vem. O Senhor vem para os céus. O Senhor vem para nós. Amanhã nós vamos continuar sobre isso. Mas tranquiliza o teu coração. Porque a promessa nos diz respeito de um evento que o mundo jamais viu. E não vai ver. Porque o arrebatamento da igreja, ele é invisível para o mundo, mas visível para nós, a igreja do Senhor. Seremos tomados, removidos, num piscar de olhos. O mundo, quando cair em si, terão bancos vazios para presenciar. Mas a igreja, para sempre com o Senhor estará. O arrebatamento é a nossa remoção. Seremos tomados pelo Senhor. E encontraremos com o Senhor nos ares, para vivermos para sempre com Ele. Essa primeira parte, você está encontrando a definição do arrebatamento. Amanhã, nós vamos tratar mais algumas coisas sobre isso. E você vai tranquilizar o seu coração do ponto de vista, sendo igreja do Senhor, que nós, biblicamente, não passaremos pela tribulação, mas passaremos pelo tribunal de Cristo. E se Jesus não voltar nessa noite, estaremos aqui amanhã? Amém? Então aguarde que amanhã tem mais. Amém? Achei esse amém bem fraco aí, viu? Será que tem alguém aqui que não vem amanhã? Deus quiser, né? Vamos voltar aqui e esperamos mais irmãos também estar junto aqui para nós continuar aprendendo esse ensino que é tão precioso e fundamental para nossas vidas. Vamos ficar de pé, vamos orar, encerrando então a nossa reunião dessa noite. Senhor, agradecemos pelo tempo precioso aqui, junto com os irmãos, e apreciando também aqui, Senhor, o estudo da Tua palavra através do Teu servo. Nós agradecemos, ó Deus, por esse momento e por esse despertamento que nós recebemos da Tua palavra sobre um fato, Deus, que é tão eminente e que muitas vezes nós, nas nossas correrias, nas nossas preocupações, nas nossas lides, nós nos esquecemos. Mas que nós possamos, ó Pai, voltando o nosso pensamento para essa realidade, buscar estar mais perto do Senhor, tendo sempre em nossas vidas essa expectativa e esse desejo também de encontrar com o Senhor, como um dia o Teu servo pôde expressar. Ora vem, Senhor Jesus. Obrigado, nós agradecemos e oramos para que o Senhor nos dê uma noite abençoada, nos dê, Senhor, um bom repouso, todos indo para os seus lares, para as suas casas, seus pontos de repouso, possa levá-los em paz. Abençoando o irmão Clodoaldo, para que ele possa também ser sustentado pelo Senhor, tanto na forma física, na sua saúde, e também sempre sustentado na fé. Assim nós queremos, se for a tua permissão, voltar amanhã para continuarmos recebendo essas lições. Assim buscamos as tuas bênçãos. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.